Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando. E nessa semana de 5 a 9 de outubro, nós não iremos trabalhar aquelas atividades que a gente trabalha diariamente. O núcleo pedagógico preparou uma atividade interdisciplinar sobre a Semana das Monções. O que seria isso? É uma única atividade onde são contempladas todas as disciplinas, todas elas estão interligadas. Ou seja, nessa atividade vocês vão ter todas as disciplinas que vocês estudam, vai ser uma atividade única para esta semana, de todas as atividades que vocês possuem, e a gente vai fazer nessa videoaula a explicação e correção da atividade de matemática, que é a nossa área, ok? Então vamos lá. Para a questão de matemática, dentro dessa atividade, nós temos essa questão aqui. Analise a pintura, leia os excertos com atenção e responda as questões a seguir. Matemática a gente só tem uma questão, tá? Porém fala questões porque em cima desse quadro a gente vai trabalhar as outras disciplinas também. Então esse quadro representa para a gente a partida da monção. Ela foi feita em óleo sobre tela. Né? A tela tem 640 por 390 centímetros. Ela foi pintada por José Ferraz de Almeida Júnior em 1897 e é uma imagem de domínio público do Museu Paulista. Então vamos lá. Respondendo à questão 11. A questão de matemática, então, é a questão 11 dessa atividade, e ela diz o seguinte. Com base nas dimensões do quadro Partida das Monções de Almeida Júnior, a área da tela é de 2.493 metros quadrados, 249,6 metros quadrados, 24,96 metros quadrados ou 2,496 metros quadrados. Então vamos lá. Resolução. Reparem que o quadro tem formato retangular e as suas dimensões são 640 centímetros de comprimento e 390 centímetros de largura ou altura, como vocês preferirem. Por que é importante pegar essas dimensões? Porque quando a gente fala em área de uma figura, né, que o quadro ali é uma figura plana, né? Quando a gente fala área de uma figura, a gente tem que ver que formato que tem nossa figura. E a gente viu que esse quadro é um quadro retangular, de dimensões 640 de comprimento por 390 centímetros de altura ou largura. Portanto, como que a gente acha a área de uma figura retangular? A área é todo o preenchimento, é toda a parte interna de uma todo o preenchimento, né, a parte interna entre os contornos de uma figura. Tá? Então a gente quer saber qual é essa área preenchida então desse espaço, desse retângulo. O que a gente precisa fazer? Para achar a área de um retângulo, basta multiplicar as dimensões uma pela outra. O que vocês poderiam fazer aqui então? Nesse caso, vocês poderiam pegar 640 e multiplicar por 390 centímetros. A resposta seria encontrada em centímetros quadrados. E depois a gente converteria esses centímetros quadrados em metros quadrados. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com centímetros, mas a nossa resposta, as alternativas que a gente tem, foi em metros quadrados. Então, se a gente simplesmente simplificar, nós não vamos chegar em nenhuma alternativa, porque aqui está em centímetro, aqui está em metros. Depois de a gente multiplicar, a gente precisa fazer a conversão de centímetros quadrados para metro quadrado. Por quê? Porque a área, como a área de uma figura a gente trabalha duas dimensões, as suas medidas se dão em metros quadrados. A unidade de medida usada são metros quadrados, centímetros quadrados. Tá? Então, quando a gente multiplica, automaticamente a resposta vai ser centímetros quadrado. E depois a gente tem que transformar isso em metros quadrado. Que foram essas alternativas que foram dadas. E aqui eu já marquei para vocês que é a alternativa C. Porém, antes de sair multiplicando, eu achei melhor a gente converter os centímetros, como unidade simples aqui, centímetros, converter em metros, para depois a gente multiplicar. Então, como que a gente funciona? Ó, a resposta está em metros quadrados. O que eu fiz aqui para vocês? Eu peguei essas essas dimensões que estão em centímetros e vou transformar em metro. Então vamos lá. Ó. Como as respostas alternativas estão em metros quadrados, vamos converter as dimensões que estão em centímetros em metros. Então logo temos que 640 centímetros
é igual a 6,4 metros. 390 centímetros é igual a 3,9 metros. Professor, como que faz essa conversão? Vocês podem imaginar todas as medidas, né, todas as unidades de medida que a gente faz para medir um comprimento, que a gente usa para medir comprimento, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, e a gente vai perceber que, fazendo isso, a gente percebe que o centímetro é a centésima parte do metro. A cada unidade que eu ando é a décima parte, ou seja, eu estou em metros. Eu quero ir para centímetros, eu passo pelo metro, decímetro, centímetro. Quando ele vai para decímetro, conta como 10. Né? Quando ele vai para centímetro, conta como 100. Então, centímetro é a centésima parte do metro. Ou seja, quando vocês têm uma unidade que está em centímetros, para transformar em metro, basta dividir os valores de centímetros por 100 para obtermos a medida. Ou seja, para eu obter 6,4 metros, eu peguei 640 centímetros e dividi por 100. 390 e dividi por 100. Essa divisão é bem simples, porque 640 é o número que não tem vírgula. Então a gente imagina todo número que não tem vírgula com uma vírgula aqui no finalzinho. Tá? Se eu vou dividir por 100, quantos zeros tem o 100? Tem 2. Então, é como se a vírgula voltasse duas casas. Tá? Quando eu vou do centímetro por metros, eu estou voltando. Então, eu volto duas casas com a vírgula. A minha vírgula estaria depois do zero. Eu conto duas casas. Uma, duas. Então, 640 centímetros para transformar em metros vai dar 6,4 metros. E 390 centímetros? Basta dividir por 100. Se você pegar 390 e jogar numa calculadora dividido por 100, vai dar 3,9. Porém, quando é dividido por 10, 100, 1000, é só a gente contar quantos zeros tem e correr a vírgula. Tá? Então, 390 aqui dividido por 100, o 100 tem dois zeros. Então, eu conto duas casas voltando. Uma, duas. Porque eu vou dos centímetros para o metro. Então, eu volto duas casas. Uma, duas. E eu fiquei com 3,9 metros. Agora, eu tenho as duas unidades. Os dois valores aqui são correspondentes. Né? 640 centímetros é igual a 6,4 metros. 390 centímetros é igual a 3,9 metros. Agora, o que a gente faz? Para determinar a área desse retângulo, é só multiplicar essas duas unidades, tá? Essas duas dimensões. Então, vamos lá. Para determinar a área de um retângulo, basta multiplicar sua base pela altura, ou comprimento pela largura. Então, temos, qual é a área do retângulo? Comprimento vezes largura, base vezes altura. Fazendo isso, é só a gente substituir. Quem é o comprimento? O comprimento é os 640 centímetros que a gente fez, que nós fizemos a conversão para 6,4 metros. Então a gente coloca comprimento 6,4 metros, largura 390 centímetros ou 3,9. Como a gente usou o metro, a gente usa o metro. 6,4 vezes 3,9. Multiplicando essas duas unidades, nós temos 24,96 metros quadrados, ou seja, a alternativa C. Então, esse exercício ele exigiu da gente o quê? Que a gente, além de fazer a multiplicação das dimensões desse retângulo, além do conhecimento de geometria, na parte que diz respeito à área de figuras planas, a gente precisou trabalhar também as conversões de unidades de medida, que era para transformar centímetros em metros. Por que precisou transformar centímetro em metros? Porque o exercício ele deu para a gente as respostas finais em metros e as medidas estavam em centímetros. Ou a gente multiplicaria em centímetros e transformaria em metros quadrados depois, os centímetros quadrados, ou convertia antes de multiplicar. Eu achei melhor converter antes de multiplicar, porque quando é unidade simples, a gente pula de uma em uma casa. Quando é unidade de área, metros quadrados, centímetros quadrados, temos que pular de duas em duas casas. Aí poderia complicar um pouquinho. Então eu considerei
converter as dimensões antes de resolver. Então, eu peguei 640 centímetros, transformei em 6,4 metros, 390 centímetros, transformei em 3,9 metros, multipliquei essas duas dimensões e cheguei na alternativa C, 24,96 metros quadrados, e essa é a nossa alternativa correta da questão 11 de matemática, ok? Bom, nesse conteúdo a gente teve apenas uma questão de matemática, é isso então. Fiquem com Deus, bons estudos, tá? E é isso. Até mais. Tchau, tchau.